Olá, gente! Hoje a aula vai ser sobre o uso do hífen. Vai ser algo bem sintético, só para dar algumas diretrizes para quem encontra algumas dúvidas no uso desse sinalzinho simpático. A palavra hífen, ela é de origem grega. Hífen significava juntamente em grego. Só que o hífen, dentro da ortografia portuguesa, apareceu só no século XIX. Então, o hífen serve principalmente para quê? Para criar substantivos compostos, como por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, couve, flor, que é aquele sinalzinho que une dois substantivos que têm o quê? Vida autônoma, ou seja, que eles têm sentido completo. Então, por exemplo, a gente tem a palavra couve e flor, que separadamente elas têm sentido completo, né? E aí, por meio do hífen, a gente une essas duas palavras e nós criamos uma terceira. Só que o hífen às vezes causa algumas dúvidas no uso, como por exemplo, muita gente me pergunta se a gente escreve afro-brasileiro com hífen ou afro-brasileiro tudo junto. Então, vamos ver isso aí. Afro-brasileiro ele é um adjetivo gentílico, ou seja, aquilo que é a origem de alguma coisa. Aqui a gente tem dois adjetivos autônomos. Tem o afro, que é a forma reduzida de africano, e o adjetivo brasileiro, que são dois adjetivos independentes um do outro. Então, ó, quando tu fala afro-brasileiro, a gente está somando duas o quê? Duas nacionalidades. Quando a gente tem duas nacionalidades, a gente usa hífen. Agora, na palavra afrodescendente, aqui a gente não usa hífen. Por quê? Porque a gente viu que afro é a forma reduzida de africano. E a palavra descendente não é uma palavra gentílica, ou seja, de origem. Calma aí. Descendente não é origem, é só um simples adjetivo. Então, afrodescendente, essas duas coisas juntas formam o quê? Uma única característica. Então a gente não usa hífen quando a gente não tem o quê? Duas nacionalidades. Mas quando a gente tem duas nacionalidades, a gente usa hífen. Como por exemplo, anglo-lusitano. A gente põe ou não põe hífen nesse adjetivo composto? Anglo é o quê? É a forma reduzida de anglicano, que é algo da Inglaterra. E aqui lusitano é o quê? É de Portugal. Então a gente tem o quê? Duas nacionalidades. Então a gente coloca hífen. Agora, se a gente vai criar um adjetivo assim, ó, anglo-falante. Opa, calma, não cai foto, pelo amor de Deus. Falante. Anglofalante. Ali a gente não tem hífen. Por quê? Porque a gente não tem duas nacionalidades. Tranquilo? Pode pausar, acho.